O nosso tema de agora, na nossa jornada, é elaboração de documentos no transtorno do espectro autista, o TEA, certo? Por que o meu pensamento de sugerir esse tema quando a gente fala e pensa em autismo? A gente precisa entender, como a gente estava conversando pela manhã, a gente precisa entender sobre o que a gente está falando, a gente precisa entender como nos posicionamos e para que nos posicionamos. E quando a gente entra em um processo de avaliação, seja a avaliação de qualquer função cognitiva ou qualquer função psicológica, ou qualquer função comportamental ou em emoções, a gente precisa entender que todo esse processo vai gerar um processo posterior a essa avaliação, que é a construção de um documento técnico, certo? Claro que a gente tem vários tipos de documentos técnicos e agora a gente vai aprender quais tipos de documentos técnicos a gente pode utilizar para a identificação ou diagnóstico ou pareceres para as crianças que possuem espectro autista ou para o indivíduo que possui o espectro autista após avaliação, certo? Então vamos lá. Para quem não me conhece ou quem não acompanhou a palestra de hoje pela manhã na jornada, eu sou psicóloga, sou especialista em neuropsicologia, estou pós-graduando em psicologia organizacional, sou docente do ensino superior e sou mestranda em recursos humanos e gestão do conhecimento. Hoje eu atuo na área clínica com atendimento a crianças, adultos e idosos. Também realizo avaliação psicológica e neuropsicológica e trabalho como consultora de carreira, certo? Trabalho desenvolvendo empreendedorismo, atitudes empreendedoras, desenvolvimento profissional em todos os profissionais de todas as áreas, além de especificamente em profissionais de psicologia e psicopedagogia. Os contatos que vocês estão vendo aí na tela de vocês é o do meu WhatsApp, o e-mail e o Instagram, e vocês podem entrar em contato comigo tanto para solicitar material dentro do contexto do autismo ou em qualquer outro contexto que vocês necessitem de auxílio, certo? Ou para tirar qualquer dúvida, não tem problema algum. E aí vamos lá. Quando a gente fala de documento técnico e quando a gente fala de elaboração de documento, a gente precisa entender qual é o objetivo de elaborarmos um documento técnico, certo? Independente de qual tipo de documento técnico estejamos falando ou sejamos solicitados a fazer, certo? Porque tem alguns tipos de documentos que nós somos solicitados para, não fazemos por iniciativa própria da nossa atuação, certo? Ou do processo que estamos prosseguindo. E aí vamos lá. Esse documento técnico, ou a elaboração desse documento técnico, tem como objetivo, certo? Fornecer informações, esclarecer, certo? Sobre essas informações, orientar, dar orientação, certo? E encaminhar quando necessário, ou seja, você faz o processo todo avaliativo, certo? Daquilo que você está querendo esclarecer, certo? E aí você faz todo o processo de avaliação, processo investigativo, e a partir disso você vai redigir esse documento técnico, tá? De forma ética, técnica, utilizando qualificada comunicação escrita. O que quer dizer de forma ética e técnica? Ética pautada em todos os trâmites éticos da tua profissão, seja ela psicologia, neuropsicologia, seja ela pedagogia, psicopedagogia, certo? Seja qualquer profissão, a gente precisa pautar a elaboração do documento nos nossos termos éticos da nossa profissão, certo? E nos conceitos e preceitos técnicos. E o que quer dizer isso?
A gente vai utilizar todas as técnicas pertinentes da nossa profissão e todas as técnicas validadas pelo nosso conselho de classe, seja ele qual conselho for, certo? Então, um documento ele deve ser embasado de forma ética e técnica a partir dos nossos construtos éticos da nossa profissão e dos nossos procedimentos técnicos da nossa área de atuação, certo? Jamais devemos, para findar um documento técnico ou ter como resultado um documento técnico, utilizar, e não devemos, de fato, não só para isso, mas de todas as formas, utilizar procedimentos técnicos que não temos a habilidade para aplicá-lo, mensurá-lo, observar toda a aplicabilidade, certo? Então, não devemos utilizar ferramentas e técnicas que não temos conhecimento empírico, certo? E habilidade e competência para fazer a aplicação ou a utilização dessa técnica. Então, a gente precisa nortear o nosso processo de avaliação dentro daquilo que compreende a nossa profissão e dentro daquilo que temos capacidade e formação para, certo? O que é que eu estou querendo dizer quando eu estou falando aqui para vocês de utilizar comunicação escrita qualificada, tá? O que é uma comunicação escrita qualificada? Não é aquela comunicação técnica, uma comunicação que eu falo de psicólogo para psicólogo, de neuropsicólogo para neuropsicólogo ou de um profissional da psicologia, psicopedagogia ou pedagogia para um médico ou para a equipe multiprofissional. Desculpa, essa escrita qualificada, ela precisa ser pautada de forma objetiva e clara, certo? Tendo como entendimento que aquela outra pessoa que vai ter acesso a esse documento pode ser uma pessoa que não tenha o entendimento e esclarecimento para compreender os termos técnicos da sua profissão. Então, a gente precisa, ao máximo possível, evitar dentro dos documentos técnicos as palavras técnicas da nossa profissão e quando não tiver jeito, que a gente tiver que utilizar de fato essa linguagem mais técnica, sempre esclarecer que termo técnico é esse, o que é que ele quer esclarecer. Por quê? Porque o documento técnico ele precisa ser objetivo e claro, de forma que uma pessoa que leia aquilo e não entenda o que é a psicologia, o que é a psicopedagogia, neuropsicologia, certo? Entenda o que quer dizer aquele documento técnico. Entenda o que é que aquele documento técnico quer esclarecer, quer orientar, como quer encaminhar, certo? Saindo do ponto do que é um documento técnico, a gente vai para entender quais pontos a gente tem que colocar, tá? E o que é que esse documento técnico precisa ter. O documento técnico precisa apresentar uma redação bem estruturada e definida, expressando o que se quer comunicar. Então, quando você está lá, e aí é uma dica que eu estou dando aqui para vocês, quando vocês forem contratados ou a realizarem, porque mesmo que vocês não sejam contratados para fazer uma avaliação ou elaborar um relatório psicológico ou neuropsicológico, psicopedagógico ou pareceres, laudos e etc., todo o processo avaliativo que a gente faz com o sujeito, a gente precisa elaborar um documento para que esse documento ele seja arquivado a todo o acompanhamento do sujeito, que aquilo é um procedimento, entre aspas, final de todo o processo que foi feito. Então, a dica que eu dou é que em toda a sessão e a cada técnica ou teste ou qualquer outra intervenção que for utilizada com o indivíduo, certo? Vocês façam um diário de bordo, certo? Com o quê? Qual foi o objetivo da sessão? Qual foi o objetivo, no caso, o objetivo proposto? O que pôde ser alcançado com a sessão? O que foi observado? Tá? Como e o
qual técnica foi utilizada, qual o objetivo daquela técnica utilizada naquela sessão. Na sessão, vocês conseguiram atingir o objetivo que a técnica está propondo, certo? Quais serão as possibilidades pensadas para a próxima sessão? Isso é um diário de bordo de sessão que pode auxiliar quando você precisar, ao final do processo de avaliação, elaborar um documento completo, seja ele qual for, certo? Então, você já tem as etapas todas detalhadas, o que você vai precisar fazer é estruturar e definir todo o documento. E aí, vamos lá. Outra coisa que a gente precisa ter num documento técnico é ter uma ordenação que possibilite a compreensão por quem o lê, o que é fornecido pela estrutura, composição de parágrafos ou frases, além da correção gramatical. Tá parecendo que eu estou ensinando vocês a escrever uma redação, um texto dissertativo ou alguma coisa parecida, né? Parece, mas não é, mas poderia ser. Certo? Porque quando a gente tem uma linguagem gramatical correta na escrita, isso facilita muito quem está lendo. Então, a gente precisa formatar de fato esse documento técnico em parágrafos, em número de linhas, em tópicos, organizar cada tópico, certo? Obviamente que eu não vou começar um documento técnico, seja ele qual for, dizendo ou informando que eu estou encaminhando essa criança autista para encaminhamento ou para acompanhamento com o profissional X. Eu preciso iniciar esse documento técnico profissional utilizando sempre do início, ou seja, identificando quem é o profissional que está elaborando o documento técnico daquela criança autista ou daquele indivíduo com o espectro autista, qual o objetivo desse documento técnico. Então, a gente precisa começar, de fato, a produção do documento técnico pelo início, e aí acompanhar todas as etapas em ordem cronológica mesmo, para a elaboração dos tópicos do próprio documento técnico, certo? O próximo ponto. O emprego de frases e termos devem ser compatível com as expressões próprias da linguagem profissional, garantindo a precisão da comunicação, evitando a diversidade de significações da linguagem popular, considerando a quem o documento está sendo destinado ou será destinado, que é o que eu estava falando com vocês agora há pouco. A gente precisa pegar a nossa linguagem técnica de conhecimento técnico, certo? E aí, essa linguagem técnica, a gente precisa alinhar ela com a linguagem popular. Então, a gente precisa compreender qual o contexto desse indivíduo, o contexto das pessoas, tentar imaginar o contexto das pessoas que terão contato com este relatório, para que a gente consiga o máximo possível alinhar as duas linguagens, tanto a linguagem de quem vai realizar a leitura, quanto a linguagem técnica que às vezes a gente precisa obrigatoriamente utilizar, certo? E a gente precisa fazer com que a comunicação apresente qualidade, tá? Não adianta a gente ter quantidade de informações e essas informações não trazerem qualidade, tá? E o que é essa qualidade? É a clareza dos fatos, certo? Um exemplo, se eu estou dizendo que em uma determinada sessão o objetivo é X, tá? Eu vou dizer o porquê o objetivo daquela sessão foi X. Como eu defini esse objetivo daquela sessão? Como eu escolhi a técnica que seria utilizada? É isso que é trazer clareza para o documento técnico que a gente precisa produzir, certo? Concisão. O que é ser conciso? É ser, de fato, objetivo, certo? Sendo o objetivo trazer a clareza de forma objetiva e de forma a não deixar dúvidas dentro da sua escrita, certo? E ter harmonia.
Parece até um pouco estranho falar em harmonia, mas aquela estrutura que a gente aprende quando a gente está no ensino médio, no ensino fundamental, ainda na escola, no segundo grau, a gente precisa levar isso para a nossa vida quando a gente aprende redação. O texto precisa estar harmônico, certo? Para facilitar a leitura. Tá? Então, o texto ele precisa ter uma introdução, ele precisa desenvolver e ele precisa ter uma conclusão, tá? Não dá pra gente introduzir o assunto, desenvolver o assunto e não dizer o que é que a gente quer com aquilo, qual a conclusão que a gente tirou de tudo que foi analisado. Assim como também não tem como a gente desenvolver o assunto e concluir sem trazer a introdução de tudo aquilo, o objetivo, a justificativa, a finalidade, certo? Então a gente precisa ter essa harmonia na construção desse documento. E aí vamos lá. Quais são os princípios éticos, os 3 princípios éticos principais que nós precisamos ter bastante cuidado, tanto no processo, que vai ter como consequência o documento técnico, quanto na elaboração desse documento técnico? Primeiro e o mais importante, ter muito cuidado com o sigilo profissional. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Ter cuidado com o sigilo profissional é ter cuidado com qual tipo de informação que você vai colocar no seu documento técnico. Cada documento técnico, e daqui a pouco a gente vai falar sobre cada tipo de documento técnico. Cada documento técnico solicita um tipo de informação. E a gente precisa se ater a esse tipo de informação de cada documento técnico. A gente não vai falar, nem escrever, nem esclarecer, nem menos, nem mais. A gente vai ser objetivo o suficiente para esclarecer aquilo que o documento pede, certo? Mas eu não sei o que X documento está me pedindo só pela nomenclatura do documento. Ok, a gente vai aprender aqui hoje, certo? E você precisa buscar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre os documentos que podem ser solicitados a você quanto profissional, quando você fizer um acompanhamento ou uma avaliação, certo? Um outro princípio técnico para a elaboração de documentos técnicos, o outro princípio ético para a elaboração de documentos técnicos é a relação com a justiça e o alcance das informações, certo? A gente vai pegar o princípio ético do sigilo e a gente vai precisar analisar criticamente qual a relação das informações que eu estou colocando no meu documento técnico, certo? Com a justiça, qual o grau de legalidade disso, tá? É uma informação que eu preciso romper o sigilo, tá? E isso é quando romper o sigilo, claro, todo o conselho de classe, independente de qual profissão for, vai orientar quanto a isso. Quando pode, quando não pode, quando deve, como deve ser feito, certo? E aí, tentar mapear qual o alcance das suas informações, justamente para poder produzir o documento, imaginando quem está lendo e como está lendo e qual grau de informatividade de quem está lendo, para não ter duplo sentido ou duplicidade de significados desse texto que você está produzindo, certo? O terceiro principal princípio ético para a produção de documentos técnicos é identificar riscos e compromissos em relação à utilização das informações presentes nos documentos, certo? Então, vamos lá. Eu ofereço uma informação no sentido de encaminhamento, tá? Eu recebo o meu cliente paciente acometido pelo espectro autista, delimito, planejo e organizo e faço a gestão de todo o processo que eu vou realizar de avaliação desse indivíduo. E a partir daí, eu preciso também mapear, certo? Fazer a gestão dos riscos.
e escolher e determinar as ferramentas técnicas que eu vou utilizar para assegurar de alguma forma ou tentar assegurar de forma afetiva e efetiva o compromisso com a relação em relação à utilização dessas informações no presente documento. Porque o que acontece? Eu preciso tentar ao máximo garantir que aquela técnica, não que ela vai ser efetiva, mas que eu vou conseguir obter algum resultado com a aplicação dela, certo? Ou esse resultado é a confirmação das hipóteses levantadas inicialmente com acompanhamento, ou é a negação dessas hipóteses que foram levantadas, certo? Então, eu preciso ao máximo tentar trazer essa garantia. E aí, vamos lá. Falei de princípios éticos e agora os princípios técnicos para a elaboração de documentos quanto a indivíduos com espectro autista, tá? Quanto aos princípios técnicos, o que a gente vai precisar olhar, ou entender, ou investigar? Determinações históricas, sociais, econômicas e políticas. A gente vai precisar entender o contexto social, histórico, econômico e político desse indivíduo, tá? Qual a classe social desse indivíduo? Onde é que a família desse indivíduo está localizado socialmente e economicamente, certo? Quais são as questões políticas que circundam aquele seio familiar, tá? Como foi a história desse sujeito, desse indivíduo até o momento atual? Então, a gente precisa fazer toda essa investigação no acompanhamento e no processo de avaliação, tá? São questões éticas que a gente precisa submeter, são questões éticas que a gente precisa fazer a submissão dentro do processo, tá ok? Outro ponto é o processo de subjetivação, tá? Como foi, ou como se deu, ou como está hoje o processo de subjetivação do sujeito, tá? Como é que ele traz e vem à tona as suas questões mais subjetivas? É tentar compreender como esse sujeito funciona, como o sistema autorregulatório desse sujeito funciona, o seu autoconhecimento, a que nível está, a sua automotivação, é entender os processos subjetivos do sujeito, tá? E um terceiro ponto que eu trago também é considerar a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do seu objetivo de estudo, tá? O que é que isso quer dizer? Não devemos caracterizar o processo de avaliação como um processo definitivo, como um processo engessado, como um processo que vai acontecer e depois daquilo é só aquilo e acabou. Não. Todos os sujeitos, inclusive os indivíduos acometidos com espectro autista, têm as suas especificações e, obviamente, estarão a todo momento num devir que a gente não, muitas vezes, não acaba voltando a olhar para isso. O que eu quero dizer? Todos nós estamos em transformações constantes. Então, por que o indivíduo está em transformação constante e eu vou alimentar o pensamento de que a avaliação psicológica ou neuropsicológica ou psicopedagógica ela é definitiva e ela não é flexível, certo? Então, a gente precisa compreender que a avaliação e a elaboração do documento, ele está sendo realizado naquele momento atual, ele está avaliando aquele momento atual do indivíduo e eu estou elaborando um documento técnico daquele momento do indivíduo. Daqui a 6 meses, 1 ano, aquele indivíduo não será mais o mesmo, desculpa. E aí, possivelmente, ele precisará passar por uma nova avaliação e uma nova elaboração de documento para que a gente coloque em comparação um documento com o outro e aí analisar possíveis evoluções, possíveis desgastes em funções mentais, possíveis
intervenções que poderiam ser feitas em detrimento desses desgastes mentais, para evitar esses desgastes mentais. Então, a gente precisa ter a ideia de que sim, o resultado que eu tive em uma avaliação hoje e o resultado que eu estou realizando, que eu estou usando como base para construir o meu documento, ele já vai ser mutável daqui a 6 meses, certo? Ele não vai ser definitivo, tá? E aí, vamos lá. Quais são os tipos de documentos técnicos que a gente pode hoje, quanto profissionais, produzir, certo? O primeiro documento é a declaração, tá? O segundo documento é o atestado, e eu vou falar sobre cada um desses agora há pouco. O terceiro documento é o relatório ou laudo, tá? O quarto documento é o parecer. E aí, por que eu trago um destaque em declaração e parecer? A declaração e o parecer, eles não são documentos decorrentes de uma avaliação, certo? Seja uma avaliação psicológica, neuropsicológica, psicopedagógica. Esses dois documentos, eles não vão ser resultado e consequência de uma avaliação, tá? Mas muitas vezes a gente comete o erro de fazer essa confusão e falar, vou escrever uma declaração ou um parecer em consequência da avaliação do processo avaliativo que eu realizei com X paciente. Não, declaração e pareceres não são documentos produzidos a partir de avaliações, tá certo? Tendo isso em mente e fixado, a gente vai para as especificações da declaração, o primeiro documento técnico, tá? Então, vamos lá. O que é que na declaração precisa conter, certo? A declaração, ela traz as informações de comparecimentos do atendimento e ou do seu acompanhante quando necessário. Então, eu vou utilizar a declaração para descrever que paciente X compareceu em dia tal, hora tal, para tal procedimento em tal local, certo? Isso é uma declaração. Ou eu vou descrever que acompanhante X compareceu em local tal, data tal, horário tal, para acompanhar paciente Y durante o processo Z, certo? E aí, dentro dessa declaração, quando a gente está elaborando esse documento técnico, a gente precisa também descrever o acompanhamento psicológico ou neuropsicológico ou psicopedagógico do atendido, tá? Esse indivíduo que chegou para o processo, o que é que se quis fazer naquela sessão, de fato, de forma objetiva. Então, você vai descrever naquela declaração, na verdade, descrever não, informar, porque você não vai descrever de fato, você vai informar na declaração qual foi o objetivo daquele comparecimento. Você vai trazer se aquele indivíduo estava ali para uma sessão de acompanhamento psicológico, estava ali para uma intervenção, mas jamais em uma declaração, de nenhuma forma, vocês vão colocar o que é ou qual o objetivo dentro dessa sessão, ou qual foi o objetivo da sessão na declaração, certo? Então, a elaboração desse documento técnico traz isso para a gente. Tá? Um terceiro ponto muito importante da declaração é trazer informações sobre as condições do atendimento, que é, como eu disse, tempo de acompanhamento, dias ou horários, tá certo? E aí, vamos lá. Não deve ser feito dentro ou na declaração o registro de sintomas, situações ou estados, ou seja, de forma alguma, numa declaração de comparecimento,
ou de qualquer natureza, a gente vai informar como esse indivíduo chegou até nós para a sessão, como ele saiu, qual foi a situação que ocasionou aquele aparecimento na sessão, ou seu estado mental, psicológico, emocional naquele momento, tá? A declaração não tem essa finalidade. E aí, vamos lá. No atestado, certo? Lembrando, só voltando, que na declaração a gente vai seguir em estrutura essa ordem, tá? Comparecimento, qual o objetivo do acompanhamento e as informações de dia, tempo e horário igualzinho, como eu falei para vocês aqui, certo? E aí vamos lá, o atestado. Primeiro ponto do atestado, qual o objetivo, o que é que eu quero com o atestado? Eu quero justificar faltas ou impedimentos do solicitante. Ou seja, um exemplo, aquele sujeito trabalha, tá? E ele precisa comparecer à sua sessão de avaliação ou de acompanhamento tal dia, 14 horas da tarde, porém aquele horário, naquele dia, era o dia que ele estaria em atividade laboral, que ele estaria trabalhando. Então, eu vou redigir um atestado para justificar as faltas ou impedimento daquele indivíduo acometido com o espectro autista de não estar naquele local onde ele deveria estar naquele momento, certo? Colocando, obviamente, de forma mais clara possível e objetiva, sem, novamente, repetir sinais, sintomas, como ele chegou até você, até a sessão e como saiu, certo? Jamais trazer esse tipo de informação para o atestado também. Qual o objetivo do atestado? Trazer também ou justificar estar apto ou não para atividades específicas após realização de um processo de avaliação, dentro do rigor técnico e ético que subscreve a atuação profissional. O que isso quer dizer? O atestado ele também pode ser emitido para justificar a possibilidade daquele indivíduo realizar determinada atividade ou não, tá? Se esse indivíduo precisa fazer qualquer outro tipo de atividade fora do contexto terapêutico, a gente pode ser solicitado a emitir um atestado de plenas capacidades para realizar essas atividades ou plena capacidade, na verdade, plena capacidade não, ou a incapacidade de realizar essas atividades em questão. Lembrando que nesse ponto dessa justificativa, essa tentativa de justificar no item 2, a gente precisa ter muito claro e receber muito claro a informação do cuidador ou do familiar que está acompanhando o indivíduo com espectro autista de quais atividades seriam essas, porque é a partir de quais atividades seriam essas que a gente vai montar, certo? O processo de avaliação, quais ferramentas iremos utilizar para avaliar aquelas especificações, aquelas funções, aquelas funcionalidades que a gente vai atestar o bom funcionamento ou não, certo? Para daí avaliar e emitir o atestado, tá ok? E aí o terceiro ponto é que o atestado, ele também pode solicitar afastamento ou dispensa do solicitante, subsidiado na afirmação atestada do fato em acordo com o disposto pelo seu conselho de classe da sua categoria profissional, certo? Então, se o seu conselho de classe te dá autonomia para produzir um atestado a fim de solicitar o afastamento ou informar a incapacidade naquele momento pontual daquele indivíduo de estar em determinado local executando determinada atividade, obviamente que você vai elaborar o atestado visando isso após a avaliação e após a solicitação, certo? E aí vamos lá. Qual é a estrutura de um atestado? Como é que se dá esse atestado, tá? Esse atestado, ele vai se dar a partir do registro do nome
e sobrenome do cliente, tá? Então, na parte de cima desse documento técnico dos indivíduos com espectro autista, a gente vai colocar o registro do nome e o sobrenome dele. A gente vai identificar esse documento, tá? Depois disso, a gente vai trazer a finalidade desse atestado. Por que esse atestado ele está sendo emitido, tá? Ou por que esse atestado ele está ali naquele momento sendo empregado, sendo utilizado naquele contexto, certo? Depois disso, a gente vai colocar e registrar, fazer o registro da informação do sintoma. E aí sim a gente começa a falar de sintoma, certo? Então, depois da finalidade do documento, a gente vai fazer o registro do sintoma e cabe a nós sabermos diferenciar sinais de sintomas, certo? Então, a gente vai fazer o registro do sintoma, situações ou condições psicológicas que justifiquem o atendimento, afastamento ou falta. O que isso quer dizer? Eu vou colocar, após dizer a finalidade do documento, o porquê que eu estou dando para aquele indivíduo um atestado, certo? Porque eu estou afastando aquele sujeito das suas atividades ou porque eu estou solicitando repouso para aquele indivíduo. O que é que me fez chegar naquele objetivo, naquela conclusão, tá? Podendo ser registrado sobre o indicativo do Código de Classificação Internacionais de Doenças em vigor. Hoje a gente tem o DSM-5, hoje a gente tem o CID, ou a gente tem o manual também de transtornos mentais quando a gente está falando de neuropsicologia, neuropsicopedagogia e psicologia, certo? Vale muito a pena também para os profissionais de psicopedagogia e pedagogia conhecer o CID-10 e conhecer o DSM-5, porque dentro dele estão critérios diagnósticos, possíveis sinais e sintomas que vão auxiliar dentro da avaliação num diagnóstico diferencial. Então, não é porque, teoricamente, aquele documento, tá, de classificação, teoricamente não foi destinado para a tua categoria profissional que você não precisa ter conhecimento sobre ele, tá? Fica a dica. Depois disso, a gente vai trazer o registro do local e a data de expedição do atestado. A gente vai dizer qual o local, qual a cidade que esse atestado foi realizado, tá? E qual a data direitinho em que ele foi feito. Porque, por exemplo, se você for dar um atestado de 1, 2, 3 dias, a data ela vai começar a ser contada no dia atual, se você especificar isso, ou no dia posterior, se você especificar isso no atestado. Então, bastante atenção. Também traz nessa estrutura do atestado o registro do nome completo do psicólogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, sua inscrição no CRP ou no CRPP, tá? Então, tem que vir todas essas informações bem detalhadas no atestado e o carimbo profissional. O carimbo não pode deixar de existir. Ah, mas eu vou assinar com a minha própria letra o atestado, o meu documento técnico. Ok, mas todo documento técnico ele precisa trazer um carimbo para trazer um teor ético profissional e trazer um teor de legalidade dessa documentação, certo? Quais informações esse carimbo precisa ter? Esse carimbo precisa ter o nome completo, sem abreviações, certo? Do profissional, o número de registro do profissional e também deve conter qual a profissão desse sujeito. Oi, Andressa, também deve conter a profissão desse sujeito, ou no caso, desse profissional que está elaborando o documento técnico. Como eu disse, a assinatura do profissional acima da sua identificação ou do carimbo, certo? Todo atestado ele pode ser construído em base, em padrão pelo próprio profissional. Não há um padrão pré-estabelecido para cada categoria. Cada um
constrói e coloca o seu específico. A única forma padrão é quais informações precisam ter nesse documento técnico, que são essas informações que eu estou trazendo para vocês, certo? Quando a gente vai falar de um relatório, um documento técnico, um relatório, quanto a um indivíduo, a elaboração de relatório quanto ao indivíduo com o espectro autista, a gente precisa entender que quando a gente for fazer essa elaboração, a gente precisa trazer claro nesse relatório, nesse documento técnico, especificamente um relatório, a apresentação descritiva acerca de situações e ou condições de suas determinações históricas, políticas, culturais, investigadas no processo de avaliação. O que é que isso quer dizer para nós? A gente vai descrever, não mais informar ou citar. A gente vai descrever qual o local, posicionamento social, cultural, político daquele indivíduo com espectro autista ou da sua família ou não, e ou da sua família dentro deste contexto. E todas essas informações a gente vai investigar no processo de avaliação, certo? O que mais? Como todos os outros documentos que a gente já conversou aqui, o relatório ele vai ser subsidiado em dados colhidos e analisados à luz de um instrumento técnico. O que isso quer dizer? Todo o nosso procedimento de avaliação ele precisa ter base técnica, como a gente já falou no início. Mas que base é essa técnica que tanto eu estou falando aqui? São as formas de avaliação e observação que a gente vai utilizar no processo de avaliação do indivíduo. É a observação, as entrevistas estruturadas e semi-estruturadas, os procedimentos técnicos, seja de forma subjetiva, de forma abstrata, sejam os procedimentos técnicos de testes psicopedagógicos, sejam técnicas projetivas, tudo isso são instrumentos técnicos e aí a gente precisa sempre trazer os dados para o relatório, tendo como base esses documentos, certo? E aí vamos lá, qual é a estrutura de um relatório? Qual a estrutura de um relatório como documento técnico, certo? Vamos lá. Primeiro, eu vou colocar a identificação, tá? Qual é essa identificação, tá? Nesse documento técnico, qual é essa identificação? Eu vou colocar a identificação, o nome do profissional X, qual a formação, qual o número de registro, vou colocar, identificar também qual o nome daquele paciente, daquele indivíduo com espectro autista, tá? Vou trazer todas essas informações que trazem o teor de identificação e com certeza eu já trago no item de identificação o objetivo pelo qual eu estou construindo esse relatório, tá? Tudo isso dentro da identificação. Esse é o primeiro ponto que precisa ser abordado dentro da elaboração numa estrutura de relatório, tá ok? Qual o segundo ponto? É a descrição da demanda, tá? Essa expressão estará em laudo, ok? Laudo ou relatório. Hoje, a gente pode chamar os dois documentos de forma igual, laudo ou relatório. E aí, o que é que vai acontecer? O que é essa descrição da demanda? A gente vai descrever, nesse segundo momento, dentro da construção do relatório, como o indivíduo buscou, quais foram os sinais e sintomas descritos pelo indivíduo, como a gente chegou no objetivo da avaliação em si, não do objetivo da construção do documento, tá? A gente vai descrever toda a demanda, o que é que a gente vai querer avaliar, o que é que a gente avaliou, certo? Quais os traços que a gente pretende avaliar, por que a gente vai avaliar, justificar e trazer os objetivos dentro
da descrição da demanda. O terceiro ponto nessa construção, certo? São os procedimentos. Eu vou descrever de forma detalhada quais são os procedimentos que eu vou utilizar, certo? Então, se dentro do processo de avaliação eu utilizei entrevista estruturada, eu utilizei testes, eu utilizei técnicas projetivas, eu vou descrever cada procedimento. Eu vou, no primeiro momento, qual foi o primeiro procedimento realizado? Foi uma entrevista. Eu vou descrever que o primeiro procedimento, na segunda ou terceira sessão da avaliação, foi a entrevista. A entrevista ela foi realizada com X pessoa. Foram utilizadas perguntas estruturadas ou semi-estruturadas, qual foi a duração dessa entrevista e qual o objetivo que eu tinha com essa entrevista. Dessa mesma forma, eu vou fazer com os testes, especificar qual o objetivo de cada teste, certo? E trazer o objetivo do próprio teste, o objetivo que eu quero aplicando o teste nessa situação em específico da avaliação. Vou trazer esse objetivo, vou trazer como a metodologia de aplicação desse teste e a duração, certo? Da mesma forma como nas técnicas projetivas ou qualquer outro procedimento técnico utilizado dentro da avaliação. Por isso, eu dei a dica para vocês de, em cada sessão do processo de acompanhamento, realizar o diário de bordo, e no início eu explico como realizá-lo para que, neste momento em que vocês forem realizar o relatório do processo, vocês já tenham tudo explicado detalhadamente e não cair no erro de esquecer algum detalhe muito importante para o processo e para o entendimento do relatório como um todo, tá? O quarto item, e um dos itens mais importantes, todos são, mas a análise é essencial, a gente não vai colocar apenas o procedimento e descrever a demanda. A gente vai analisar, certo? A gente vai analisar tudo o que foi obtido de resultado. A gente vai mensurar e analisar. Como é feita essa análise? Essa análise é feita de forma qualitativa e quantitativa também, quando pertinente fazer quantitativa, e vai trazer dentro dessa análise se as hipóteses criadas antes do processo de avaliação foram confirmadas ou não, de que forma foram confirmadas, quais dados foram obtidos e analisados a fim de confirmar essas hipóteses ou não. No segundo ponto, a gente traz a conclusão. Nessa conclusão, a gente vai trazer o encaminhamento, certo? A gente vai fechar todo o processo de relatório e vai trazer o encaminhamento ou quais procedimentos virão após a conclusão da avaliação desse indivíduo, tá? Como eu vou para onde eu vou encaminhar esse indivíduo? Eu finalizei a minha avaliação, finalizei meu relatório e concluí que esse indivíduo ele precisa passar por um acompanhamento ou uma avaliação neuropsicológica. É na conclusão que essa informação vai vir, do encaminhamento. Eu compreendi que esse indivíduo precisa passar por uma avaliação com o psicopedagogo, com o nutricionista, com o fisioterapeuta. É nesse momento que essa informação de encaminhamento vai vir, certo? E aí, vamos lá. Eu recebi a pergunta porque o que acontece? O laudo e o relatório, a gente teve, isso especificamente para os psicólogos, a gente teve uma nova resolução nos norteando, isso recentemente, nos norteando quanto à elaboração de documentos. E eu recebi a pergunta de se o relatório e o laudo, eles são documentos, depois dessa resolução, divergentes. Não, eles acabam se misturando e acabam
tendo e precisando conter a mesma estrutura e as mesmas informações. Vai mudar a nomenclatura, certo? E aí vamos lá. O parecer, tá? O parecer, quando a gente está elaborando esse documento técnico, a gente precisa entender que o parecer ele precisa ser fundamentado e reduzido sobre uma questão focal da área, cujo resultado pode ser indicativo ou conclusivo. Normalmente, nós somos solicitados a emitir um parecer, tá? Seja um parecer de saúde mental do indivíduo, seja um parecer de saúde emocional, comportamental, tá? Então, normalmente a gente é solicitado a emitir um parecer. E nesse parecer a gente precisa ser objetivo e se ater aos fatos que vão nos dar a conclusão daquilo que foi questionado a nós na solicitação do parecer. E trazer se aquilo é de fato coerente ou não é coerente, certo? No parecer, a gente também precisa apresentar uma resposta esclarecedora no campo do nosso conhecimento, ou seja, independente da área de atuação, para o psicólogo, neuropsicólogo, psicopedagogo e o pedagogo, através de uma avaliação especializada de uma questão-problema, visando dirimir, ou seja, diminuir dúvidas que estão interferindo na decisão. Ou seja, para a gente ser solicitado a produzir um documento técnico, um parecer, a gente sempre vai estar pautado em uma questão-problema, em trazer a conclusão ou a indicação dessa questão-problema. Então, a gente vai emitir um parecer técnico, certo? Sobre aquela situação, sobre aquela questão, problema. E aí, vamos lá. Qual a estrutura desse parecer, certo? Identificação, que vocês já aprenderam, eu já falei aqui para vocês o que seria essa identificação e quais pontos precisariam vir nessa identificação, tá? E precisa vir também a exposição de motivos. Qual a questão problema trazida pelo solicitante do parecer? Quais motivos foram oriundos ou o que originou a produção desse parecer? Você vai expor isso. Precisamos entender muito bem os significados da palavra. A gente não vai descrever, a gente vai expor, certo? Mostrar, dizer. Análise. Assim como nos documentos em que a gente vai fazer a análise, como no relatório, a gente vai analisar os fatos que a gente fez a exposição, tá? A análise ela é feita com base em quê? Com base no acompanhamento e nos nossos construtos técnicos da nossa profissão, tá? E a conclusão? Nessa conclusão, a gente vai discriminar que é de fato verídico ou que não é verídico, ou seja, a gente vai concluir ou discriminar, tá? Diferenciar e apresentar o motivo pelo qual a gente ou como a gente chegou nessa conclusão ou discriminação, tá certo? A gente precisa ter em mente quando a gente vai elaborar um documento técnico que ele vai advir ou não de uma avaliação, mas que jamais a gente pode desapegar dos nossos princípios técnicos e os nossos princípios éticos e que a gente, de forma obrigatória, tem que aproximar o outro sujeito que vai fazer a leitura desse parecer ou relatório desse documento. Porque, lembrando, é objetivo nosso trazer a informação, a orientação e o encaminhamento da forma mais esclarecida possível, certo? Então, sempre tenham como princípio trazer a gestão e o planejamento, a organização e objetivos desse processo avaliativo, desse acompanhamento, tá? Fazer de fato isso em cada etapa do processo para que a elaboração desse documento que for solicitado saia de fato impecável. Cada profissional que está aqui hoje me escutando da área que for, pode encontrar
critérios norteadores, informações e auxílio para elaboração com o conselho da sua categoria. Se houver alguma dúvida, eu também faço a prestação de supervisão quanto à elaboração de documentos, podem entrar em contato comigo pelos o número de WhatsApp, pelos locais que eu deixei para vocês, e-mail, tudo direitinho, que vai ser um prazer auxiliar vocês, tá? Novamente agradeço a oportunidade de estar aqui. Novamente desejo que a gente tenha mais momentos como esse, esclarecedores e necessários como esse, porque não basta só a gente ter a teoria, mas a gente precisa saber o como fazer, tá? E o que não fazer, ou quando não fazer e o que fazer. Então, é um assunto que eu gosto muito de trabalhar. E qualquer questão, qualquer dúvida, podem me procurar, tá? Espero que seja muito bom o final dessa jornada e que venham as próximas jornadas. Parabéns ao Instituto Sinapse pela realização dessa jornada incrível realizada em todos esses dias, em toda essa semana, tá? Tchauzinho, pessoal!